Boa noite, galera. Que bom que você está aí, que você ligou aí o seu smartphone, seu telefone, sua televisão, acompanhando a gente no YouTube e no Facebook. Obrigado por nos deixar entrar na sua casa. Eu quero dizer para você que eu estou muito animado para continuar a nossa série de mensagens #pressão. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração com a mensagem de hoje. Mas antes eu quero lembrar você da nossa última mensagem. Você lembra que nós falamos no nosso primeiro tema da nossa série? Nós falamos sobre a inveja e como ela tem nos destruído. Eu queria lembrar para você os 3 pontos que ficou para relembrar. Lembra? A pergunta que ficou para sua casa, para você pensar na sua casa, é: a inveja tem consumido o seu coração? O segundo ponto é: quais atitudes você pode tomar para fugir da inveja? E você lembrou de pensar em quais atitudes que você pode tomar durante essa semana? Eu espero que sim. E por último, nós vimos que a palavra de Deus nos diz que comparar-se com os outros é muito demoníaco. Então alegre-se pelas conquistas do outro, seja grato por tudo que Deus tem feito na sua vida também. E hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante. Eu quero começar falando de selfies. Você sabia que no meu tempo ninguém virava a câmera para tirar uma foto de si mesmo? Isso começou recentemente, no máximo há uns 10 anos atrás, que até então a gente tinha câmeras, mas ninguém tinha a brilhante ideia de ficar tirando fotos de si mesmo. Até uma questão que foto é uma coisa que a gente fugia muito. Eu, talvez por não ser muito provido de beleza, não gostava muito de tirar foto. Eu vivia correndo de tirar foto. E às vezes quando aparecia alguma foto nossa, a gente falava: meu Deus, esses dias num grupo de WhatsApp do pessoal lá de Apucarana, mandaram umas fotos lá que eu falei: misericórdia, como é que eu usava um cabelo desse? Mas na época a gente arrasava, né? Hoje em dia, nossa, é coisa feia. E eu acho que você também pensa assim, ou já ouviu falar sobre isso, né? Os seus pais têm aquelas fotinhas da escola e eles tiravam aquelas fotos e nem sabiam qual seria o resultado. No meu tempo era assim. O rapaz ia lá, tirava a nossa foto, a gente comprava as fotos sem saber o resultado que viria. E às vezes vinha um resultado que não era muito bom. Mas voltando às selfies elas começaram a ser difundidas nessa geração e a galera começou a tirar foto de si mesmo. E o interessante é que um estudo feito em 2015 para uma companhia de pasta de dentes americana, chegou à conclusão de que antes de morrer, presta atenção nessa pesquisa, antes de morrer você vai ter tirado mais ou menos 25.675 selfies. Ou seja, você vai tirar uma foto que seja sua mesmo por mais de 26 mil vezes. E eles ainda descobriram com esses entrevistados que gravaram que eles gastam cerca de 3.276 minutos por ano. Ou seja, 54 horas fotografando a si mesmo a cada ano. Imagine que são mais de 2 dias perdidos no ano tirando foto de si mesmo. Algo que até 10, 15 anos atrás ninguém sonharia. E teve uma outra pesquisa interessante também sobre selfies em 2015. Um site de beleza entrevistou 2.000 jovens que tinham entre 16 e 25 anos. Você está vendo aí no nosso telão. Os resultados apontaram que, em média, as entrevistadas gastavam 16 minutos diários, ou seja, 5 horas semanais, tirando uma média de 3 selfies por dia. Imagine você ficar 5 horas por semana para tirar 3 selfies por dia. É praticamente 1 hora, um pouco mais, né, levando a semana que tem 7 dias, um pouco menos de 1 hora por dia para tirar 3 fotos de si mesmo. Isso me leva a pensar de que elas não simplesmente tiravam a foto delas mesmas, elas tiravam várias fotos dela, até que 3 fotos ficassem boas. E eu quero falar hoje sobre esse mundo de selfie, e uma coisa que tem sido muito usado hoje nos selfies. Sempre que você tira uma foto, você vai procurar aquele filtro legal.
Eu tive uma aula aí com o Juninho, com o pessoal aí esses dias sobre o que é filtro, tá, galera? Eu não sabia muito esses lances de filtro do Instagram. E um amigo meu, uma ovelha minha também lá de Floripa esses dias, me ensinou a salvar filtro. Eu fiquei encantado, agora estou salvando o filtro dos stories de todo mundo. Por isso que vocês estão vendo uns filtros novos aí. Mas a verdade é que a galera hoje precisa de um filtro. E elas têm usado filtro em suas selfies cada vez mais. Eu quero perguntar para você se você tem usado também algum filtro na sua vida. Se você tem colocado filtro na sua vida real e não só em suas selfies. Porque a gente fica colocando filtro para todo lado no Instagram, mas esses filtros também têm sido introduzidos em nossas vidas. E eu quero falar hoje sobre autenticidade, é o segundo tema. Pessoas que buscam filtro em sua vida, colocar filtros em sua vida, o filtro faz com que você mostre ao outro somente o que ele quer ver. É por isso que às vezes as pessoas querem colocar filtros cada vez mais. Talvez para esconder alguma coisa, para esconder um defeito. Tem pessoas que gostam de tirar fotos só de um lado do rosto porque ele é mais bonito que o outro, ou ele é mais simétrico que o outro, porque existe uma preocupação. Essa semana eu estava conversando com uma jovem e ela me autorizou a falar isso desde que eu não falasse o nome dela, então eu não vou falar. Mas ela falou que não tem coragem de tirar uma foto, uma selfie e postar no Instagram se ela não estiver de maquiagem. Olha que ponto que chegamos. E eu falei, poxa, mas como não? Ela falou, pastor, eu não consigo, eu preciso estar de maquiagem. E eu perguntei, falei assim, poxa, então você quer mostrar para as pessoas que você está bem, que você está de maquiagem, mas você não quer mostrar como você é no dia a dia, sendo que você é uma pessoa totalmente elegante, bonita, né? Estava dizendo para ela que ela não precisava disso. E ela falou, eu simplesmente não consigo. E essa é a realidade. A realidade é que a gente precisa colocar filtros, ou colocar máscaras, ou fazer algumas correções na nossa vida, aquele sorriso bonito, aquela foto erguendo o pezinho. Nós precisamos fazer algo. E tem um pastor que diz que quanto mais filtradas nossas vidas se tornam, menos autêntico nós somos. Presta atenção nessa frase. Quanto mais filtradas as nossas vidas se tornam, menos autênticos nós somos. Sabe por que nós somos menos autênticos? Porque nós começamos a mostrar para o outro aquilo que ele quer ver somente. E nós deixamos de viver quem nós somos. A vida de filtro é perigoso. E o maior perigo dos filtros é deixar com que eles passem para a vida real. Eu não estou dizendo aqui que você não pode usar filtro no Instagram e no Facebook, meu amigo. Nada disso. Eu quero dizer sobre os filtros da vida real. E, na verdade, o Instagram é só uma projeção. E uma projeção, e ele é só um reflexo daquilo que nós temos vivido. Ele é só um reflexo da nossa vida momentânea, no dia a dia. Então, se você está infeliz consigo mesmo, você também estará feliz quando postar uma foto no Instagram. Você ficará ou terá que tirar várias fotos para ter a ideia ou para tentar achar pelo menos uma que seja boa. Então, guarde isso no seu coração. O maior perigo dos filtros é deixar com que eles passem para a vida real. Tome cuidado. Preste atenção nos filtros que você tem usado. Uma das minhas bandas preferidas, chamada Resgate, uma banda que está na estrada aí há muito tempo, uma banda bíblica, cristocêntrica, de um bom rock and roll, vai dizer que eles fizeram uma música que tem o nome por genérica, e essa música diz o seguinte: cílios postiços e lente de cores nos olhos, meias de seda, mais chinelo de dedo nos pés. Furo no bolso, mas no pulso um relógio falso. Dente cariado, mais hálito de hortelã.
Talvez você pare e olhe para a vida, para a sua vida, para a vida de muitas pessoas e comece a ver que, de fato, muitas pessoas estão vivendo nas redes sociais de forma genérica. Ou seja, não é ela mesma. Ela precisa se transformar para se apresentar ao outro de uma maneira que o outro a aceite. E nisso nós vamos nos perdendo em nossa própria identidade. E eu quero dizer para você que se você tem passado isso na sua vida, se você tem preciso filtrar a sua vida, filtrar quem você é, para se sentir aceito, para se sentir amado, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração hoje. Eu quero dizer para você que não vale a pena. Não vale a pena viver essa vida. Não vale a pena ter que ser quem você não é, para se sentir aceito e amado. Deus lhe fez do jeito que você é. Ele quer te transformar, te fazer uma pessoa melhor. Mas não entre nessa. Não entre nessa nova fase que nós estamos vivendo, pós-moderna, onde a pessoa diz que você tem que ser de um jeito e se você não for, você não vale nada. Se você não for, você não conquistou. Se você não for, você não tem sucesso. Se você não fizer isso, você não é uma pessoa bonita, legal, interessante. Não, esqueça isso. Eu quero começar te dizendo sobre um exemplo da Bíblia que aconteceu. E eu vou ler o versículo bíblico e eu vou explicar o conceito desse texto. 2 Coríntios capítulo 3, lá no versículo 13, vai dizer assim: E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não se atentassem na terminação do que se desvanecia. O que está acontecendo aqui? Paulo está dizendo que nós não somos como Moisés. O que acontecia? Toda vez que Moisés subia ao monte e tinha um tempo com Deus, ele voltava com o seu rosto brilhando, com o seu rosto cheio de luz, com o seu rosto resplandecendo da glória de Deus. E ele não colocou o véu porque a glória de Deus estava cegando ou estava trazendo algum dolo para as pessoas. Não, a Bíblia fala que ele colocava um véu para que as pessoas não vissem que aquela glória estava indo embora, porque eles viviam no tempo da lei. Eles não viviam no nosso tempo atual, da graça, onde Cristo veio e cumpriu a lei. Então, todas as vezes que Moisés subia ao monte, e tinha esse contato com Deus transcendente, esse contato tete a tete com o Criador, ele voltava com o rosto brilhando. Mas conforme os dias iam se passando, aquele brilho ia cessando. Mas a Bíblia fala que ele colocava um véu sobre a sua face, para que esse brilho que estava indo embora não fosse notado pelo povo. E a grande pergunta é: por que Moisés fazia isso? Será que ele sentia uma falta de segurança? Será que ele achava que o povo não iria mais o respeitar porque aquela glória estava indo? Será que ele se sentia mais pecador ou menos pecador quando a glória estava indo embora? O que passava na cabeça de Moisés? Talvez são coisas que passem na sua cabeça também. A grande questão é que ele fazia isso, ele punha um véu na frente para cobrir o que de fato ele era naquele momento. E Deus não quer isso para a sua vida, Deus não quer isso para a minha vida. Meu amigo, eu quero convidar você a olhar que esse tipo de atitude vai tirando a nossa essência. A essência de ser você mesmo, de ser quem Deus te criou, de dar dos talentos e dons que Deus te deu. Ainda em 2 Coríntios diz assim, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração. Paulo vai dizer que os judeus até hoje, quando leem a lei, quando leem sobre a lei, eles ainda são cegados com esse véu. E eles não conseguem entender que Cristo veio e Ele era o Messias prometido de Israel. O Messias que eles estão esperando até hoje.
E olha que interessante, a Bíblia fala que um véu que foi colocado por Moisés, hoje ainda permanece e passou para o coração. E eu quero dizer para você, guarda essa frase. Presta atenção, você que está aí na sua casa, anota isso. O que começou com uma cobertura superficial, porque Moisés estava apenas cobrindo o rosto, tornou-se agora uma condição espiritual. Às vezes você começa escondendo algo superficial. Só que quando isso vai para o coração, começa a se tornar coisas e dificuldades espirituais começam a vir para a sua vida. Porque você começa a ser quem você não é, você começa a viver de uma maneira hipócrita, mentirosa, aonde para os outros você se apresenta de uma maneira, mas a Deus que vê o seu coração, você se apresenta de outra. Então veja, o véu que cobre o seu rosto, geralmente cobre também o seu coração, guarde isso. Toda vez que você coloca um véu para se esconder, toda vez que você coloca um filtro para ser para alguém quem você não é, você também está colocando um véu e um filtro sobre o seu coração. Você está colocando um véu e se escondendo de Deus, se escondendo do outro, se escondendo da possibilidade de transformação. E eu sempre digo isso, que se você não for apanhado em pecado, se você não entender que o pecado, quando nós confessamos, ele nos liberta, você continuará pecando e se escondendo para sempre. Mas Deus tudo vê. Deus conhece o seu coração. Deus está vendo quando você coloca filtro e quando você coloca véu diante dos seus pais, quando você mente descaradamente. Talvez a sua mentira possa perdurar por alguns dias, por algumas semanas, por alguns anos, mas toda verdade aparece. Toda verdade vem à tona um dia, meu amigo. E até quando você vai ficar se escondendo? Até quando você vai ficar colocando filtros na sua vida? Para se apresentar diante dos outros, para se apresentar diante de Deus na igreja. Pare com isso nessa noite. Largue dos filtros. Que eles sejam apenas momentos de descontração para as redes sociais e não para a sua vida real. Eu quero dizer para você que não foi só Moisés. Nós temos outros exemplos na Bíblia. Eu queria citar mais um exemplo de Adão e Eva. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, e diz assim no versículo 7, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si mesmos. Quando Adão e Eva percebeu a burrada que eles tinham feito, comeu o fruto, que Deus tinha falado para eles não comerem, quando eles perceberam que eles cometeram um grande erro, que agora eles poderiam morrer, e a Bíblia fala que Deus aparecia no jardim todos os dias para conversar com ele. A Bíblia fala que quando eles ouviram a Deus, eles correram, eles fugiram, eles se esconderam, eles colocaram filtros, eles colocaram um véu, eles colocaram uma folha sobre a sua nudez. É isso que nós fazemos. Quando nós pecamos, quando você peca, quando nós estamos inseguros, ou quando nós não nos sentimos aceitos no grupo, na sociedade, na igreja, seja lá onde for, nós temos a tendência de colocar um véu e um filtro em nossas vidas. E aqui começa um grande erro, porque nós não nos arrependemos. Muitas vezes o nosso véu tem sido para esconder os nossos erros e colocar a culpa no outro. Muitas vezes os nossos véus têm sido para esconder de fato quem nós somos e colocar a responsabilidade dos nossos erros sobre os outros. Deus não quer mais isso para a sua vida, meu amigo. Deus não quer que você se esconda. Deus não quer que você coloque filtros para conversar com as pessoas. Você sabe que tem uma pesquisa que diz que os jovens de hoje, eles não gostam muito mais de conversar pelo telefone, eles não gostam muito mais, eles preferem fazer tudo via WhatsApp. Sabe por quê? Porque o WhatsApp você filtra o que você pode escrever, você escreve e apaga em todo momento, mas numa palavra, numa conversa direta, você não consegue fazer isso.
Então está sendo criado, e isso vai ser um tema da nossa própria da nossa próxima mensagem, relacionamentos deturpados. Porque as pessoas se apresentam aos outros da maneira que os outros querem ver, e não da maneira que nós somos. E cada vez mais e mais casamentos estão sendo destruídos, porque você vai namorar com alguém e a pessoa se apresenta do jeito que você quer ver e não do jeito que ela é. Aí as pessoas se casam e quando chegam em casa percebem que a pessoa não era nada daquilo. Porque as máscaras começam a cair com o tempo, ninguém consegue viver de filtro para a vida toda, meu amigo. Assim como Adão e Eva colocou um filtro, não coloque um filtro na sua vida. Um teólogo chamado Thomas Watson diz assim: é melhor desmascarar nossos pecados antes que eles nos desmascarem. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que o inimigo coloca um pecado para você e você cai, mas você esconde, ele fará de tudo para desmascarar o seu pecado e para fazer de você vergonha. Às vezes isso leva um tempo. Mas o diabo quer envergonhar você, ele quer acusar você, ele quer te humilhar. E toda vez que você fica escondendo esse pecado por muito tempo, isso que você faz, e você coloca um filtro, coloca um véu, coloca uma folha para que os seus pais não vejam, para que seus amigos não vejam, para que a sociedade não veja, para que a igreja não veja, e você não se arrepende. Isso te traz um grande mal. Eu quero dizer para você nessa noite que não vale a pena viver de filtros. Você talvez esteja assistindo, que é pai, que é mãe, e fala, isso não é da minha geração. Mas sim, tem muita gente na igreja que tem colocado filtros e véus e se escondendo há anos, sem confessar pecados no casamento, sem confessar pecados sobre autoridade, sem confessar pecados de ordem moral, de ordem sexual, de ordem financeira. E você vai vivendo a sua vida como se você fosse um santo, e você coloca o véu, você coloca aquela máscara, aquele filtro, e vem para a igreja e canta e louva a Deus, mas no fundo você tem feito fofoca, no fundo você tem tentado destruir a vida de algumas pessoas, no fundo você tem criticado. E eu quero dizer para você nessa noite, pare com isso. Deus, no momento certo, trará à tona toda a verdade. Não deixe o diabo te envergonhar. E quais são os perigos desses filtros na nossa vida que a gente viu aí? Que Moisés fez, Moisés colocou um filtro, Adão e Eva colocaram um filtro. Mas quais são os perigos de colocarmos filtros na nossa vida real? Primeiro, você não consegue ver a realidade como ela é. Você já tentou pegar alguma coisa e colocar na frente dos seus olhos assim? Que seja um papel vegetal desses translúcidos, que seja algo que não seja especificamente criado para os olhos. Você vai ter uma visão da realidade distorcida. Você já olhou por detrás de um vidro que seja translúcido? Você vê do outro lado, mas você não vê com clareza. Então toda vez que você coloca um véu, seja no Instagram, seja na rede social, seja quando você coloca um véu para se apresentar para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu pastor, para o seu filho, para o seu amigo, você não consegue ver a realidade como é. E cada vez você vai se perdendo mais, porque você vê a realidade do jeito que os outros querem que você veja, porque você coloca esse filtro. Um outro grande perigo é você não consegue ver como você realmente é. Porque se você tem um filtro e olha no espelho, você vai ver no espelho aquele filtro. Você não vai ver quem você é de verdade. Você vai ver com a sua máscara, você vai se ver com as suas fantasias, com as suas projeções, com aquilo que você está oferecendo para o outro. E não de fato quem você é interiormente. Um outro grande perigo que eu gostaria de falar nessa noite é que quando você coloca filtro, você não consegue ver quem Deus é. Adão e Eva, quando colocaram o filtro, e a Bíblia fala que eles se esconderam, a Bíblia fala que eles tiveram vergonha, medo. Imagina Adão e Eva.
o sentimento que eles tiveram. Deus está vindo, Ele falou que a gente ia morrer, o que será que é morte? E agora o que vai acontecer? O pavor que tomou conta do coração deles. Mas quando nós colocamos filtro em nossas vidas, é isso que acontece, meu amigo. E eu quero te perguntar, quais são os filtros que você tem usado? De quem você tem se escondido? Ou para quem você tem demonstrado ser o que você não é? Essa vida não adianta, essa vida não funciona, porque a verdade sempre vem à tona. Porque Jesus é a verdade. Ele é o caminho. E você precisa voltar a entender de fato quem você é. Poxa, Maicon, essa pregação é para mim. Eu tenho usado filtros nos meus relacionamentos com os meus pais, eu tenho usado filtro no meu relacionamento com a minha mulher, com meu marido, com os meus amigos, eu tenho usado filtro na igreja para mostrar para os outros que eu sou mais santo. O que eu devo fazer? Nesse mesmo texto que Paulo fala que nós não faríamos como Moisés, ele nos dá uma dica e ele nos ensina o segredo de como resolver essa parada, como viver sem filtros, como viver de uma forma que não precisemos ser aquilo que não somos, simplesmente porque o outro está impondo um modo, porque o mundo, a cultura está impondo uma maneira de ser. Olha lá no versículo 16 do capítulo 3 de 2 Coríntios, o que vai dizer, quando Paulo está dizendo sobre Moisés. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Preste atenção. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Você quer ter o véu e os filtros removidos da sua vida? Você precisa se voltar para Deus. E o caminho de volta para Deus começa de joelhos no chão. Assim como o filho pródigo se ajoelhou e disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Eu vou voltar para o meu pai e dizer isso. Você precisa fazer isso na sua casa. Você precisa se ajoelhar onde você estiver e falar: Pai, tira os filtros da minha vida, confesse os seus pecados, confesse aquele pecado que está escondido de todo mundo, que só você sabe, aquele pecado que tem destruído a sua vida, confesse isso ao Senhor, volte-se para Deus. A nossa identidade, a sua identidade não está no gosto dos outros, mas no amor de Deus. Preste atenção nessa frase, a sua identidade não está no gosto dos outros, no desejo dos outros, mas no amor de Deus. E toda vez que você se volta para Deus, que você olha para Deus, Ele te faz novamente, Ele te reconstrói a sua identidade, Ele reconstrói a sua vida. Meu amigo, se o primeiro ponto que eu coloquei para você aqui, para deixar com que as máscaras, deixar com que o filtro, deixar com que tudo isso seja retirado da sua vida, é voltar para Deus. Eu quero te dizer que depois que você volta para Deus, algo extraordinário acontece. Olha o que vai dizer o versículo 17 do mesmo capítulo. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, ali há liberdade. Repete aí alto na sua casa comigo, ali há liberdade. Eu quero te dizer o seguinte, quando você volta para Deus e entrega-se a Deus e deixa com que todos esses filtros, todas essas máscaras, todo esse véu seja retirado da sua vida, a partir de agora o Espírito começa a agir em você e no Espírito de Deus nós temos a liberdade. Sabe o que significa essa liberdade? Significa que em Cristo você pode ser quem você é. Significa que em Cristo você pode se achegar diante dele e ser você mesmo. Chega de máscaras, chega de filtro, chega de véu, chega de tudo aquilo que faz com que você seja quem você não é, quem você não precisa ser, simplesmente porque uma sociedade, uma cultura, uma rede social está dizendo para você ser.
Em Cristo nós temos a verdadeira liberdade. E eu gosto de dizer que a verdadeira liberdade é você saber e você poder e você conseguir dizer não. Muitas pessoas dizem, falam, pô, mas você não é livre porque você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é uma mentira. A maior liberdade é quando você tem o poder e você consegue, através da força do Espírito, dizer não, eu não preciso disso, eu não preciso me amoldar aos padrões desse mundo para ser uma pessoa legal, uma pessoa querida, uma pessoa com planos, com sonhos, eu não preciso de nada disso. Porque em Cristo nós temos a verdadeira liberdade, nós podemos ser quem nós somos. E se acabasse aí, nós já estaríamos ganhando muito, mas tem um terceiro ponto que o texto nos mostra que é magnífico, que é maravilhoso, que é de Deus para a sua vida. E a Bíblia fala que quando você se volta para Deus e você deixa com que esses véus sejam retirados pelo Espírito Santo de Deus, esses véus começam a cair da sua vida, esses filtros começam a cair da sua vida, e você agora vive em liberdade e acontece uma outra situação com você que é maravilhosa. O texto, versículo 18, vai dizer assim, ó: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Olha aí, repete comigo, nós podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Você já pensou em ficar parecido com Cristo? Você já pensou em ser cada vez mais, gradativamente, como Paulo disse nesse texto, parecido com o próprio Cristo? É isso que o Evangelho da transformação faz, é isso que a metanoia, quando entra na sua mente, faz. Você se volta para Deus, os véus da sua vida são tirados, os filtros da sua vida são tirados, e agora você começa a viver em Cristo, e saber e viver uma verdadeira liberdade, como se isso não bastasse. A Bíblia fala que Ele começa a transformar a nossa vida, e agora a gente começa a refletir a glória dEle. E as pessoas olham para você e falam, eu queria ser como essa pessoa. As coisas estão tão más, mas ele não precisa disso. As coisas estão ruins, mas ele está rindo. Ele está passando por dificuldades, mas ele está firme, sempre com fé, com esperança. Eu quero ter o que essa pessoa tem. E você fala, o que eu tenho é Jesus Cristo no meu coração, é Jesus Cristo na minha vida. O que eu tenho é o poder do Evangelho que me faz olhar para frente e saber que aqui não é o meu lugar, que eu estou aqui só de passagem, que por mais que eu tenha lutas, que por mais que eu não me aceite, agora eu vivo de acordo com o que Cristo pensa de mim. Eu quero dizer para você que agora você vive da maneira que Cristo quer que você viva. E você vai poder resplandecer a glória de Cristo por onde você passar, porque é isso que o texto bíblico está dizendo. Ele está dizendo que cada vez mais, gradativamente, você vai ser mais parecido com Cristo. Você já imaginou ser mais parecido com Jesus Cristo? Você já imaginou ser cada vez mais parecido com Ele na sua vida? É isso que Ele quer para a sua vida. Então deixa com que todos os véus sejam retirados da sua vida. Deixe com que todos os filtros sejam retirados da sua vida. E eu venho te chamar agora e te dizer, volte para Deus. Volte para Deus, para que todos os véus, todas as amarras, todas as máscaras, toda cegueira seja destruída pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da Boa Nova, meu amigo. Eu quero concluir aqui nessa noite e dizer para você que essa mensagem, essa série tem falado muito ao meu coração, porque tudo isso que eu falo, primeiramente é para mim. Porque muitas vezes eu também preciso colocar filtros. E eu gostaria agora que nesse momento a gente pudesse lembrar e refletir para que durante a semana isso fique aí na sua mente, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração.
A primeira questão que eu quero colocar para você refletir nessa semana é: você tem receio de mostrar a verdade sobre você? Por que você tem usado filtros? Por que você tem colocado máscaras? Por que você tem colocado véu? Eu quero te dizer que Deus te perdoa e te aceita do jeito que você é. E toda vez que você volta machucado, magoado, cheio de pecados, cheio de mal, a Bíblia vai dizer que esses véus irão cair e Deus vai transformar a sua vida. E vai fazer cada vez mais você, de forma gradativa, parecida com Cristo. O segundo ponto é: quais os filtros você precisa retirar da sua vida? Quais são os filtros que estão trazendo máscara para a sua vida? Esses filtros estão no relacionamento com seu pai, com a sua mãe. Esses filtros estão no relacionamento no seu namoro, na sua sexualidade, na internet. Esses filtros estão nas suas redes sociais. Aonde estão esses filtros? Clame agora para que Deus tire esses filtros e tire esse véu da sua vida. E terceiro, em Cristo nós não precisamos de filtro, meu amigo. Você não precisa de filtro. Você não precisa ser quem você não é para se sentir aceito, porque Deus te criou do jeito que você é. E Ele quer fazer com que você se pareça cada vez mais e mais com o Espírito Santo, mais e mais com Cristo. E o Espírito Santo vai fazer isso na sua vida. O Espírito Santo vai agir para que você seja transformado gradativamente e seja semelhante a Cristo. Em Cristo nós temos a verdadeira liberdade. Em Cristo você pode ser quem você é. Em Cristo nós somos banhados pela graça, imersos pela graça de Deus. E eu venho te pedir agora, e eu gostaria que você refletisse nessa mensagem durante essa semana. Vai estar aí gravado, se precisar, escuta de novo. Eu quero orar com você nessa noite. Você que tem vivido de filtros, você que tem vivido de véu, vivido de máscaras, hoje Deus está fazendo um convite para você aí na sua casa. Volte os seus olhos para Deus, para que Ele possa retirar as máscaras da sua vida, o véu da sua vida, o filtro da sua vida. Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir, ó Deus, por cada pessoa que estará ouvindo essa mensagem na sua casa, seja no carro, na rua, enquanto corre, faz os seus exercícios, eu te clamo agora em nome de Jesus, que todo véu que tem tomado a nossa mente, todo véu que tem tomado a mente das pessoas que me ouvem, sejam retirados através do retorno de cada um de nós ao Senhor. Que nós possamos retornar e depositar, ó Pai, os nossos pecados diante de Ti. Que nós possamos depositar, ó Deus, os nossos medos, nossas fragilidades, nossos sentimentos aos pés do Senhor, para que o Senhor possa retirar toda a cegueira, toda a máscara, todo o véu da nossa vida, ó Pai. Eu te clamo em nome do Senhor Jesus, que essa geração, que os jovens da nossa igreja, essas pessoas que estão ouvindo, sejam libertas pelo Senhor, que elas não precisem mais ficar, ó Deus, sendo aquilo que elas não são, que elas não tenham medo de postar fotos mostrando a realidade da vida delas, porque o Senhor é com elas, ó Pai, e aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida é gradativo. Que essas pessoas possam encontrar o Senhor verdadeiramente, voltar para o Senhor verdadeiramente e ser libertos de todo o mal e sentir a verdadeira sensação de liberdade que só o Senhor pode nos dar. E faça-nos como o Senhor, ó Deus, e faça-nos como ao Senhor, ó Pai, como diz Paulo, gradativamente, e que nós possamos refletir a sua glória por onde passar, que o nosso Instagram reflita a sua glória, que ao postarmos as coisas lá, as mensagens lá, as pessoas possam olhar para nós, ó Pai, e ver algo diferente, que o nosso Twitter reflita a sua glória, que o nosso Facebook reflita a sua glória, que a nossa vida real, aqui nessa terra, por onde nós passamos, as pessoas com que falamos, as pessoas com quem conversamos, na nossa faculdade, no nosso trabalho, Pai, que nós possamos resplandecer e brilhar a sua glória, Pai.
É o que eu te peço, ó Deus. Abençoe cada pessoa que está me ouvindo, abençoe a nossa igreja, ó Deus, que tem nos disponibilizado a oportunidade de fazer esse momento para que a Tua palavra chegue aos corações. Eu te peço agora em nome de Jesus, ó Pai, guarda-nos de todo mal. Amém, ó Pai, amém. Meu amigo, Deus te abençoe, que essa mensagem possa ficar cravada no seu coração e que todo filtro seja retirado da sua vida. Vamos cantar mais uma música e a gente vai ficando por aqui. Louve ao Senhor nesse momento com a nossa equipe de música, tá bom? Deus te abençoe, um abraço, eu te aguardo semana que vem, nesse mesmo horário, para a gente falar sobre relacionamentos nos tempos de Twitter e Facebook. Deus te abençoe e até mais. Separar, mesmo se eu me abalar, mas teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha, não falha. Sei que me amas, teu amor não falha, não falha não. Vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor, ele não falha não. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. É somente o Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite,
noite a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama.